Fazendo pesquisas sobre comportamento humano e sobre alta performance, eu encontrei os artigos do professor K. Ander Ericsson. Ele faleceu em 2020, mas deixou uma obra fantástica de estudos aprofundados sobre como o ser humano atinge aquilo que nós chamamos de grau de especialização. Habilidades natas herdadas por questões genéticas, elas existem, mas elas de nada adiantam se não houver treino, se não houver prática. E ele até tem uma frase interessante, ele fala: se você passar anos vivendo dentro de uma caverna, isso não te transforma num geólogo renomado. E é simples. Para você atingir o grau de especialização, de autoconhecimento, não depende apenas de você fazer uma função determinada. Eu vou te convidar a pensar na seguinte situação. Imagine que você nunca jogou tênis na sua vida, que é o meu caso. E de repente eu encontro um amigo que também, como eu, quer aprender a jogar tênis. E nós dois, sem sabermos absolutamente nada, vamos para uma quadra e decidimos que vamos passar aqui 2 anos treinando todo dia 2, 3 horas. Vocês acham que daqui a 2 ou 3 anos, treinando todo dia 2 ou 3 horas, eu e o meu amigo vamos nos transformar em grandes tenistas? A resposta é provavelmente não. Provavelmente não, porque eu não conheço as técnicas e tampouco ele. Nós podemos até praticar, mas se nós praticarmos errado, nós viraremos 2 grandes especialistas de erros no jogo de tênis. O professor então, e eu fiz aqui algumas anotações, o professor então ele traz alguns pontos importantes para ajudar alguém a se transformar num especialista em qualquer assunto. E eu convido você a pensar se não é o caso de aplicarmos este procedimento para as nossas vidas. Ele diz o seguinte: o primeiro passo, você precisa fazer a chamada prática deliberada. A prática deliberada é quando você não só faz o ato mecânico de alguma coisa, mas você precisa colocar o seu foco, a sua mente, toda a sua atenção naquela prática. Ele cita inclusive um exemplo de um grande professor de violino norte-americano, onde ele dizia o seguinte: é melhor você treinar focado, colocando toda a sua mente na atividade de tocar violino durante 2 horas, do que passar 10 horas apenas num ato mecânico, dedilhando e esfregando a vareta nas cordas do violino. Foco te leva mais longe. O segundo passo é buscar aprender com um mentor. Se você não tiver um professor, alguém que saiba como fazer aquilo, como chegar no ponto, dificilmente você se aperfeiçoará. De novo a história que eu falei do tênis. Se eu treino com outra pessoa que também não sabe jogar, nós vamos treinar muito técnicas que não funcionam. Seremos especialistas em erros. Então tenha um mentor, um professor para te ensinar. Aprenda com os melhores. Observe pessoas que fazem isso há mais tempo que você. Observe pessoas que já adquiriram um nível de excelência e aprenda com eles. Isso se chama aprendizagem social. Hoje nós temos o YouTube, que nós podemos assistir aulas, ver práticas, até aprender a cozinhar a gente aprende pelo YouTube. Isso é prática social, é aprendizagem social. Aprenda com quem sabe mais do que você. A próxima etapa é: seja humilde para admitir que você não sabe tudo e que você está em processo de transformação. E por último, juntamente com essa última de ser humilde, mantenha-se com os ouvidos abertos, com a mente ampliada e com o coração amolecido para não se ofender com as críticas, com os feedbacks. E a última observação é: mantenha-se aberto ao feedback. São as críticas, são as contribuições, as observações daqueles que te observam, seja o teu mentor, seja os teus colegas de treino, as pessoas com quem você está aprendendo junto, ou mesmo os alunos que estão junto contigo no curso que você também é aluno. Aprenda com eles, ouça o que eles têm a dizer. Lembre-se, crítica é crítica, quem faz dela positiva ou negativa é você. O outro pode falar o que ele quiser e você tem o poder de pegar qualquer crítica e transformá-la em positiva, utilizando-a a seu favor. Para a gente fechar esse assunto e pegando esse conceito do professor Ericsson, eu escrevi aqui uma frase que talvez retrate isso. Se você passar 5 anos cavando buracos num terreno cheio de pedras, isso não vai te transformar num geólogo, como ele fala das cavernas. Isso talvez te deixe com os braços mais fortes, te deixe um especialista em cavar buracos, mas não vai te fazer um especialista em minerais e em rochas.
Pensa nisso e vamos lá. Esse é o caminho para você virar um especialista em qualquer coisa.